Dia 27 de abril, o Dia Nacional dos Empregados Domésticos. Nesse dia tão importante, incentivamos a comemoração desta data tão significativa no emprego doméstico. Nossa equipe falou com a doutora Carolina Coelho, que é especialista em Direito e Processos do Trabalho, para falar sobre as lutas da profissão. Hoje se comemora, o Dia do Trabalhador Doméstico. E o trabalhador doméstico, ao longo dos anos, ao longo da história, ele vem conquistando muitos direitos trabalhistas, porque desde o período colonial, desde o período da escravidão, as mulheres, e principalmente as negras, elas necessitavam de fazer uma contraprestação aos senhores, em troca de moradia, em troca de alimentação. Dificilmente essas trabalhadoras elas recebiam algum tipo de salário, e quando recebiam era muito baixo, Então, historicamente, os direitos e as conquistas dos trabalhadores domésticos, eles só vieram a começar a surgir com o surgimento da Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição. Apesar das lutas diárias, ainda temos dificuldades quando se trata do empregador entender os direitos do empregado. Essa luta ela ainda não cessou. Por quê? Porque o que acontece? O empregador, ele precisa fazer os recolhimentos previdenciários, os impostos, os tributos, e isso acaba sendo oneroso para esse empregador, Então, ele tem dificuldade, encontra essas barreiras para conseguir cumprir essa legislação da forma correta, já que ele precisa do serviço desse empregado doméstico, e ele sente dificuldade, porque ele já tem que pagar o salário, ele já tem que fazer todo esse recolhimento, e ele acaba achando que esse trabalho, que esse recolhimento e que essa atuação dele se torna caro, se torna oneroso para ele. Então, muitas vezes, o empregador ele acaba indo por outra via. Ele não quer fazer o pagamento desse empregado doméstico, contrata uma diarista, por exemplo, para só estar na casa dele, estar prestando serviço 2 vezes por semana. E isso também é uma luta. Por quê? Porque o empregado doméstico deixa de estar efetivamente empregado. Para quê? Para fazer um trabalho informal, só de 2 vezes na semana. Quando falamos de empregados domésticos, a área é abrangente. É uma classe, é uma área que tem bastante abrangência. Como que a gente identifica um trabalhador doméstico? O trabalhador doméstico é aquele que presta um serviço contínuo, duradouro, oneroso, de forma pessoal. É ele que tem que ir no serviço, ele não pode mandar outra pessoa fazer aquele serviço por ele. Ele tem que fazer essa prestação de serviço por mais de 2 dias consecutivos. Então, a partir de 3 dias já é considerado um empregado doméstico, E ele tem que fazer esse serviço no âmbito residencial, e que nesse âmbito residencial não haja uma atividade lucrativa. Então, por exemplo, não é só a pessoa que faz a limpeza da sua casa, que lava a roupa, não é. Um porteiro, por exemplo, que presta um serviço na sua casa, ele é considerado um empregado doméstico. Um jardineiro que presta um serviço contínuo, duradouro, oneroso na sua casa, ele é um empregado doméstico. Uma família que tem um poder aquisitivo maior, ela precisa de um piloto para se deslocar, para diferentes lugares. Ele é considerado um empregado doméstico. Claro, dentro das suas particularidades de cada profissão, ele é regido, pelas particularidades de cada profissão, mas ele é, sim, também considerado um empregado doméstico. Para aqueles empregados domésticos que ainda encontram dificuldades em ter os seus direitos resguardados, podem também estar tomando as devidas medidas judiciais. Hoje em dia,
o judiciário e a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada em tratar dessas demandas, né? Ela sim te dá a oportunidade de ajuizar uma reclamação trabalhista em relação a esse empregador que não cumpriu com os deveres, que não fez o recolhimento, por exemplo, que não pagou as verbas indenizatórias, né, de uma dispensa sem justa causa, por exemplo. Então, sim, hoje nós temos um acesso muito igualitário em relação ao empregado doméstico na Justiça do Trabalho, e é possível tranquilamente o empregado procurar a Justiça do Trabalho para conseguir receber os seus direitos trabalhistas. Além dos direitos, precisamos também falar a respeito dos deveres que são estabelecidos para a classe dos trabalhadores domésticos. Mas como nós já pontuamos e já deixamos bem claro que o empregado doméstico ele é um empregado como qualquer outro, ele precisa cumprir os deveres dele. Assim como ele quer os direitos, né, ele precisa cumprir deveres. Todos nós temos que cumprir deveres e obrigações. Então, ele precisa prestar esse serviço de uma forma pessoal. É ele que tem que ir ao trabalho. Ele não pode mandar outra pessoa ir para o trabalho. Ele, se caso faltar, avisar com antecedência ou então levar um atestado médico, né? Isso vai caber na relação entre empregado e empregador, mas a lei ela precisa ser cumprida. Então, avisar com antecedência, avisar, por exemplo, em caso de gestação, né? Então, às vezes precisa fazer uma consulta, precisa levar o filho ao médico. Isso tudo é necessário que você informe ao empregador com antecedência para que eles possam fazer a programação necessária.